Fala pessoal, Careca com Corseiro novamente. Vamos lá, finalizando a provinha do STJ de Engenharia Elétrica de 2024, te ajudando a não perder o restinho dos cabelos aí. Vamos agora falar do bloquinho de questões sobre sistemas de detecção e alarme de incêndio. Vamos lá? Vamos lá, questão 111. Ele fala o que, ó, na questão 111? Nos sistemas com circuitos classe A, existe uma fiação que parte do último elemento do circuito e retorna à central da supervisão, de modo a formar um anel. Esse retorno deve ser um trajeto diferente da fiação de ida, tá? Vamos lá. Então vamos ver o que é um circuito classe A. Vamos lá? Um circuito classe A, deixa eu apagar aqui, foi das questões anteriores. Vamos lá. Um circuito classe A, vamos fazer um pequeno desenho aqui do mesmo. Vai ter aqui meu supervisor, minha central aqui de incêndio. E o que acontece? Vai ter aqui a minha rede e vai conectar meus equipamentos. Aí tem um caminho aqui, um sinal de saída, sinal, vai comunicar aqui com meus equipamentos, né? Mandou aqui um TX, se meu equipamento comunicou, retorna com RX. Então aqui vai ter meus equipamentos pendurados. E o que acontece? Ele vai retornar aqui formando um anel. Então ele tem uma redundância, tanto manda o sinal por aqui, ou pode mandar o sinal por aqui, tá? Aí o que acontece? Vamos ver, isso é um circuito classe A, tá? Aí o que que ele está falando na questão? Ele falou, existe uma fiação que parte do último elemento do circuito e retorna à central de supervisão, de modo a formar um anel. Esse retorno deve ter um trajeto diferente da fiação de ida. É o que a gente desenhou. Tem um sinal aqui, que está percorrendo aqui, ó, como fosse a ida, e tem um sinal aqui que é o sinal de retorno. E esse retorno aqui é um caminho diferente do outro caminho da entrada, né? Um caminho diferente. Dando esse formato aqui, né, circular. Eu não fiz circular, infelizmente, mas vocês entendem aí, um anel quadrado, tá? Mas ó lá, eles fez esse laço. E por esse laço aí, ele é considerado um circuito em anel. E qual é a vantagem do circuito em anel? Pô, se houver um rompimento aqui, ó, da rede, desse tipo de rede, o que acontece? O meu supervisor ele vai identificar e o que acontece? Ó, minha rede está por aqui e ela vai comunicar normalmente aqui ó, por esse lado aqui, vai se tornar uma rede aqui linear, tanto por esse lado quanto por esse. Então ela vai continuar mandando um sinal aqui, vai um ping de transmissão e esse equipamento comunicar vai responder, mesmo que a rede esteja aberta. Vira dois circuitos que seria considerado classe B, dois circuitos lineares. Quando ele estiver unido aqui, é um circuito classe A, tá? Se for um circuito, vou desenhar, né? Para ficar aqui. Outro circuito aqui. Só que agora ele tem só um caminho. Aqui ele é um classe B. E o classe B, o que acontece? Se romper aqui, ó, minha comunicação aqui da rede, ó, esses equipamentos aqui para frente não vão comunicar mais com o meu supervisor, tá? Então eu tenho essa característica no circuito linear ou classe B. Já no anel, se houver rompimento, vira dois classe B. Então continua comunicando. Então a grande vantagem aí, né, é eu utilizar um circuito classe A no meu sistema de incêndio e às vezes necessário, né? Pois o meu circuito, né, pode ser de grande importância, né? Pode acontecer um incêndio lá, né? Então, poxa, será que vale a pena ter um classe A, né? Pode sim. Então, vamos lá. Tá de acordo com o que está pedindo aqui? O circuito classe A é de acordo com o que a gente explicou? É. Então, sucesso. Vamos para a questão 112.
Ele fala: módulos isoladores são utilizados para que, em caso de seccionamento de alguma fiação do sistema, somente deixe de operar os elementos que estiverem no trecho onde ocorrida a interrupção entre dois módulos isoladores. Então vamos lá. Essa aqui foi uma pegadinha muito bem feita da CESP. Por quê? Vamos para o nosso pente aqui, ó. O que é um isolador? O isolador vai ser o quê? Quando eu comunicar, colocar aqui dois isoladores, aqui, colocarei um isolador e outro isolador aqui, ó. Aí o que acontece? Se houver, ó, entre esses dois isoladores, por exemplo, um curto-circuito, seja do equipamento ou da rede aqui, para não danificar os equipamentos atrás aqui desse isolador, quanto nesse, que pode estar em números, né, equipamentos pendurados, para não danificar eles, se houver um curto-circuito aqui, meus isoladores, eles vão isolar apenas essa parte entre eles, evitando que os equipamentos antes deles danifiquem. Pô, então é bem vantajoso pôr isolador. Eu posso pôr mais outro isolador aqui? Posso. Aí se houver um dano aqui ou aqui, não. Se houver um dano aqui, eu isolo só essa parte, esse trecho, entre os dois isoladores. Os demais continuam funcionando perfeitamente. Então é bem vantajoso, né, ter isoladores. Agora, qual é a pegadinha da questão aqui, ó? Ele fala seccionamento. Hum, falando abertura. E aí, e a abertura, como a gente viu lá na questão anterior? Se ocorrer abertura, os equipamentos vão parar? Hum, no classe B, sim, mas no classe A, não, né? Normalmente eu ponho isoladores lá no classe A, posso pôr também, né? Mas e aí? Seccionamento ou interrupção. Então seria abertura. E não é o que acontece, né? A interrupção pode sim fazer equipamentos pararem, mas se ocorrer abertura, vai danificar os equipamentos? Não, né? Então, isso não é a função principal dos isoladores. Os isoladores vão funcionar apenas em curto-circuito, tá? Em curto-circuito, eles protegem os equipamentos antes dele. Em circuito aberto, interrupção, seccionamento, eu preciso isolar? Não, então não é a função principal dos isoladores, tá? Então, a CESP aí fez uma pegadinha, trocando a palavra aí, curto-circuito por seccionamento, interrupção da rede, tá? Só vai operar em curto-circuito para proteção, tá bom? Então a questão, por ter uma pegadinha, está errada. No demais, ela aqui tá definindo bonitinho o conceito aqui dos isoladores, mas trocou a palavra seccionamento aí, pela correta que seria curto-circuito, tá bom? Vamos para a próxima questão. Ele fala aqui, a área de cobertura de detectores pontuais de fumaça é ampliada à medida que se aumenta o número de troca de ar por hora no ambiente monitorado, tá? Então vamos lá. Esses detectores pontuais, muitas vezes pode ser um sensor. E tem aqui uma sucção barra aspiração, ao qual vai entrar o ar. E aqui vai ter os sensores específicos, né? Vai ter o aspirador, né? O motorzinho aqui seccionando. E aqui vai ter um sensor específico que vai aferir a concentração de partículas. Se a concentração de partículas for acima da que for determinada aí no controle, eu posso pôr, opa, tá com falha. Aí sim. Só que o que acontece? O que que ele está falando na questão? Ele falou assim, ó, se eu aumentar o número de trocas de ar por hora, o que acontece? Vai aumentar a área de cobertura de detectores pontuais de fumaça. É ampliada à medida que se aumenta o número de trocas de ar.
por hora no ambiente monitorado, eu vou aumentar a área de cobertura dos detectores, se eu aumentar o número de trocas de ar por hora, então o número de ar por hora, estou falando que é a velocidade aqui da sucção. Então, se eu aumentar, por exemplo, a velocidade da sucção aqui, o que vai acontecer na minha concentração de ar que vai estar lendo aqui no meu sensor? Vai ser maior ou menor? Se eu estiver succionando muito mais rápido. Vamos supor que tenha a fumaça que seja. Se eu estiver succionando muito rápido, a concentração aqui dentro vai ser bem menor. Então, opa, será que é mais vantajoso? Não, né, pessoal? Se eu estiver succionando aqui, aspirando muito mais rápido, a concentração aqui dentro vai ser menor. Logo, para o meu sensor, pode estar pegando fogo lá e tá aqui sugando aqui, a concentração está muito abaixo e, pô, não acionei ainda. Então, é mais vantajoso. Eu vou aumentar a área de cobertura dos detectores pontuais se eu aumentar essa velocidade, né? Então, reflitam aí, né? Acho que não, né? Então, é isso, né? Se eu aumentar a sucção, a aspiração, o meu sensor vai ler uma concentração menor de partículas, logo pode ter aí umas incertezas quanto à minha detecção do meu a minha fumaça, por exemplo, né? Então não é tem um ideal, lógico, né? Esses são feitos testes empíricos até achar a velocidade ali que vai ter a melhor, mas não é assim, pô, aumentei o número de trocas de ar e vou ter uma melhora. Não é esse mundo, né? Esse mundo dá umas maravilhas assim, né? Então, beleza? Então essa questão tá errada. Vamos para a questão 114. Ele fala aqui: eventos de interrupção dos circuitos de detecção são sinalizados na central pela cor amarela, enquanto eventos de curto-circuito são sinalizados pela cor vermelha. Tá? Aqui também ele fez um tipo pegadinha aí também, tá? CESP, né? Vai esperar o quê? Vai esperar se tiver de questão, não tiver uma prova da CESP, não tiver pegadinha, meu amigo, vai demorar, viu? Mas enfim, ele quis pegar o candidato aqui, falando, pô, se houver um evento de interrupção, ele aciona amarelo. Se for curto-circuito, é cor vermelha. Então vamos lá. A cor amarela, elas são identificadas pela central quando for falhas no sistema. Então essas falhas no sistema pode ser o quê? Uma falha no sensor, uma falha de interrupção de circuito, detecção, um próprio curto-circuito. Isso são circuitos de falha que a nossa central pode identificar. Agora, quando for sinal vermelho, o que é que vai ser? Vai ser no momento que ela identificou um, uma situação de perigo, uma situação de incêndio, fumaça, fogo, fire, tá? Então, vai ser uma situação que, pô, de alarme, tá? Alarme ali que, pô, ferrou. Então, vai ser cor vermelha. Cor amarela vai ser um alarme em relação a uma falha no sistema, a qual, pô, se eu não tiver com o sistema íntegro funcionando normalmente, né, já, opa, já tenho que alarmar, já vou ficar piscando amarelo para que seja normalizado aquele problema da minha central. Agora, cor vermelha, não. Pô, já identifiquei ali, pô, a minha concentração ali, lida ali de partículas foi acima do limite, já, pô, mano, já tem fogo aqui nesse ambiente, já começa a acionar lá o botãozinho vermelho, muitas vezes com o nome Fire, e, meu, já tem que ir lá inspecionar, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 115. Ele fala: pode-se proteger parte de um ambiente apenas por detectores pontuais de fumaça e a parte restante por detectores pontuais do tipo termovelocimétrico? Então vamos lá. O que que é cada um? E eu posso colocar os dois juntos? Vamos lá. O primeiro aqui, detectores pontuais de fumaça. Então, detectores pontuais de fumaça, como o nome, como o próprio nome está informando, vai ser por sensores que vão detectar a fumaça. Mas qual é o problema? Detectores pontuais de fumaça vão acionar por esse tipo de medida, fumaça, por exemplo, a concentração de partículas. Agora, detectores do tipo termovelocimétrico
Muitas vezes vai ser pelo gradiente de temperatura. Identifiquei lá uma, um aumento, uma taxa de variação de temperatura muito alta. Opa, tá muito quente, aumentou muito o calor desse ambiente, pô, vou acionar. Mas aí, eu posso colocar os dois juntos? Será que eu posso pôr dois sensores diferentes para identificar o mesmo problema? Pô, melhor, né? Porque vai ser mais eficiente. Pô, detecto um, detecto por outro, sucesso. Mas, pô, no mesmo ambiente, será que isso é correto? Porque o que pode acontecer? Onde está instalado no ponto pontual da fumaça, tem um aumento elevado da temperatura. Pô, mas às vezes foi só por fumaça, pô, não acionei. E aí? E no outro ponto pontual, tá pegando fogo de fumaça, não aumentou ainda a temperatura, mas já tá uma fumaça excessiva pelo tipo de materiais lá que estão em combustão. E não acionou, pô, não teve um aumento gradativo, tá fumaçando, mas aumento gradativo a temperatura não teve. Mas, pô, tá os dois no mesmo ambiente. E é legal eu colocar esses dois juntos, então? Eu acho que não, né? Porque dependendo lá do ponto pontual, como ele está informando, pode ocorrer diversas coisas, né? E um, por exemplo, não acionar, enquanto o outro evitar que o outro acione, pois, pô, na mesma central, por esses dois tipos de detectores, a central vai ficar, e aí, aciona ou não aciona? Um tá falando que sim, o outro tá falando que tá normal, ou o outro tá falando que tá normal e o outro tá falando que é normal. Então, pode ter essa incongruência, tá? Então, não é aconselhável pôr no mesmo ambiente vários detectores ali na mesma central, tá? Tá? Em pontos pontuais lá, tá bom? No mesmo ambiente. Então, essa questão está errada. Vamos para a próxima questão. Para uma maior disponibilidade do sistema de detecção e alarme, a alimentação elétrica dos detectores de incêndio e demais dispositivos deve ser realizada em tensão alternada, utilizando circuitos de rede elétrica local, grupo gerador próprio ou outra fonte de emergência. Tá? Então, o que acontece? O grande problema dessa questão, que ele falou um deve aqui, tá? Fala, esses circuitos de alimentação, detectores, podem ser alimentados por tensionado? Pode, mas eles devem. Se deve aí quebrou a questão, tá? Então deve, pô, tô obrigando, tô colocando uma exclusão em outros tipos de alimentações. Eu não posso alimentar, por exemplo, meus detectores de incêndio por uma fonte DC contínua. Muitas vezes pode ser até vantajosa, por não ter flutuações nenhuma. Por exemplo, se tiver uma flutuação da tensão de alimentação elétrica da entrada, posso jogar uma tensão contínua sem flutuação nenhuma, garantindo a leitura dos meus valores, né, que estão sendo aferidos, né? Então, eu não posso alimentar meus detectores por uma fonte contínua, porque a questão está faltando. Não posso. Então, deve ser realizado só tensão alternada, então não é o caso, tá? Então, esse deve aqui quebrou a questãozinha, né? Pois eu posso também alimentar meus componentes por fonte contínua, às vezes pode até garantir uma maior confiabilidade. Por exemplo, se eu ligar um banco de baterias, mesmo que minha rede elétrica ali esteja um problema, caia, esteja uma flutuação com uma carga muito alta na rede, minha fonte contínua está com a bateria ali, funcionando estável, muitas vezes pode até ser mais vantajoso, né? Usar uma rede elétrica que esteja alimentando uma retificação nesse banco de baterias, por exemplo. Então pode ter mais vantagens aí ter uma rede contínua, tá? Essa questão é que ela está errada porque ela falou que os detectores devem ser realizados por uma tensão alternada. Não é o caso. Tá bom? Então a gente fechou essa bateria de questões sobre detecção e alarme de incêndios. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode mandar dúvidas aí pelos comentários, beleza? Fechou, até a próxima.